Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos a comentar a lição de número 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte é levado cativo para a Síria. O texto áureo da nossa lição está em Oséias capítulo 6, e o versículo 1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Já passamos aqui por vários assuntos que diz respeito aos reinos do norte e aos reinos do sul, mas um enfoque maior para os reis do reino do norte, para o reino de Israel, onde nós temos visto aqui a maneira como Deus Todo-Poderoso tem trabalhou, esforçou, levantando profetas para trazer o despertamento do povo para que o povo não fosse destruído. A nossa lição ela está firmada em 3 tópicos, como nós já temos dito em várias ocasiões. É difícil para seguir aqui a maneira como foi disponibilizada aqui na nossa revista. O primeiro tópico fala: Samaria é cercada pelo rei da Síria, os pecados do povo e sua queda, e por fim o tópico 3, os estrangeiros ocupam Samaria. Essa questão que será tratada nessa lição, a queda do reino do norte, a queda de Samaria, é uma tragédia anunciada. O cativeiro de Israel, o reino do norte, a sua queda, já era uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada. E Deus, ele trabalhou de diversas maneiras, procurando levantar profetas, levantou homens para que pudessem ali, reis, no caso, o caso de Jeú, por exemplo, para exterminar com a idolatria. No entanto, o povo, essas pessoas, esses reis, levantavam por um momento, fez para o Senhor uma coisa boa, mas depois voltou a cair no pecado dos seus antecessores. Deus levanta profetas eminentes, embora não tenha eles sido escritores, mas levantou a Elias para profetizar ali no reino do norte. Levantou Eliseu, homens que tem uma simbologia maravilhosa para ser aplicada a respeito de Israel e igreja. Nós vemos também que o Senhor levanta os profetas escritores, como Jonas foi levantado ali no reino do norte. Deus levantou Amós e levantou também Oséias. Existe uma similaridade aqui nos reinos do norte e do sul. E primeiramente, desde a divisão do reino, a partir de Jeroboão até a queda em Oséias, o reino do norte teve 19 reis, e teve um que tentou por algum momento fazer frente, por ocasião da dinastia, de onde veio Acabe. Ali nós encontramos na dinastia de Onri, que quando ele começa ali a reinar, nós vemos que Deus levanta Onri, na verdade permite que Onri, ele estava lá no campo de batalha e ficou sabendo que havia levantado uma conspiração e matado o rei Elá. E agora, esse que assim o fez, ele reina por 7 dias, Foi o caso de Zinri, ele reina por 7 dias. E lá no campo de batalha chegou a notícia que o rei havia sido morto, e então eles ungiram a Onri, e Onri vem e peleja e mata a Zinri, e assume então ali o trono. E nesse tempo levanta também Tibni, e o povo ficou dividido entre as duas casas, e
Onri acabou vencendo e estabelecendo ali então a sua dinastia. Se contássemos ele, seria 19, mas pelo que nós estamos vendo, pela linha correta, né, dos reis de Israel, Tibni não foi contado como rei, apenas como alguém que tentou usurpar, mas não conseguiu. E Onri então assume ali o trono, a quarta dinastia. Ao todo foram 8 dinastias no Reino do Norte, 8 dinastias. A divisão ocorreu em 930 a.C. e até o cativeiro em 722. Nesse período de aproximadamente 200 e poucos anos, 208 anos no máximo, não durou mais que isso, houve então 8 dinastias no Reino do Norte e 19 reis. Já no Reino do Sul, o Reino de Judá, permaneceu uma só dinastia, a casa de Davi, que veio até Cristo. E neste Reino do Sul, houve também 19 reis. E seria 20, a exemplo do norte, se contar os 6 anos que Atalia usurpou o trono. Que foi também, ela não era a rainha, mas ela usurpou, usou por usurpação o trono por 6 anos, enquanto Joás era cuidado por Joiada, como aprendemos na última lição. Feito isso, nós podemos ver agora aqui o pano de fundo que gera então a queda do Reino do Norte. Para tecermos aqui algum comentário, Deus, ele trabalhou, Deus fez de tudo para que o Reino do Norte fosse preservado. No entanto, o que acontece no Reino do Norte? O que acontece? O povo se rebela contra Deus, não aceita os profetas, ouve os profetas, não dão valor às profecias que lhes foram enviadas, não dão crédito às profecias, e resultado, a queda anunciada. O interessante é que quando Deus levanta o profeta Oséias, já no final, lá no período de Jeroboão, porque Deus, quando levanta Jeú, Deus fala com Jeú para que acabasse com a geração de Acabe. E de fato, Jeú, ele acaba. E Jeú fez então a sua dinastia, foi a 5ª dinastia. E Deus, olha a bondade de Deus, ele acabou com a casa de Acabe, mas não saiu da idolatria. E Deus, na sua bondade, na sua grandeza, na sua misericórdia, Deus disse que por conta do que ele fez com a casa de Acabe, Deus lhe daria 4 gerações, até a 4ª geração reinaria sobre Israel. E de fato ele reinou 28 anos, depois o seu filho Jeoacás 17 anos, o seu neto Jeoás 16 anos e o seu bisneto, a 4ª geração depois dele, é Jeroboão II, ele reina por 41 anos. Então nós vemos aqui, olha só, Jeoacás 17, Jeoás 16, Jeroboão II 41 e por fim Zacarias, que reina pouco tempo, ele vem agora para fechar o cumprimento da palavra profética que Deus havia dado para Jeú. E ele morre, então Zacarias, ele é morto e Salum assume o trono por 1 mês, depois vem Manaém e o mata e fica por 10 anos, vem Pecaías 2 anos, aí Pecaías é morto, é traído também, e vem Peca, a 8ª dinastia, e reina por 20 anos, depois vem Oséias, que fechou com ele a destruição. Oséias, bem explicado, que às vezes a pessoa que ainda não tem, está começando na sua caminhada cristã ou na sua caminhada de fé e não tem familiaridade com a Bíblia, quando fala que Oséias, esse Oséias era rei de Israel, foi quando caiu o Reino do Norte. Não se confundir com o Oséias profeta. Oséias profeta, de quem nós vamos ocupar um pouco do tempo nesta lição.
O profeta Oséias, que não se confunde com o rei Oséias, o profeta Oséias, Deus o chama. Aí diz assim no livro de Oséias, no capítulo 1, e o versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então foi nesse tempo que Deus levanta o profeta Oséias. E Deus levanta o profeta Oséias para que a sua vida, como exemplo do relacionamento entre Deus e Israel, era agora o casamento que ele ia fazer por ordem divina, ia ser um exemplo do que como Deus havia tratado a nação de Israel e como Deus fora tratado pela nação de Israel. O Senhor diz: vai, no versículo 2, a parte final, vai, toma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E aqui nós encontramos que ele foi à casa de Diblaim, e ali ele toma a Gomer, e esta gera-lhe um filho. E quando nasce o filho, agora veja a situação do profeta. O profeta, ele foi determinado por Deus para que fosse buscar uma mulher da casa de prostituição e a tomasse por esposa. Isso gera um choque cultural, um choque social. Mas ele vai, toma aquela mulher e todos observando. Ele gera um filho com ela e Deus manda colocar o nome. E qual foi o nome? Põe-lhe o nome de Jezreel. Jezreel, que quer dizer Deus semeia, ou semente de Deus, plantação de Deus, semeadura de Deus. E após isso, o Senhor diz, ele vai, ela torna a conceber, e o Senhor diz a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida. Mas há uma outra colocação, que é Lo-Ruama. Lo-Ruama. Vamos olhar aqui em Oséias, no capítulo 2, e o Senhor diz assim, e põe o nome Lo-Ruama. Lo-Ruama quer dizer desfavorecida. Desfavorecida. Aí ela gera o terceiro filho e Deus manda pôr o nome, outro nome, e o Senhor manda-lhe pôr o nome. E qual foi o nome? Lo-Ami. Porque vós não sois meu povo. Lo-Ami. Então Deus ele manda por Jezreel, semeadura de Deus, Lo-Ruama, que é o mesmo que desfavorecida, e manda pôr o nome de Lo-Ami, quer dizer, porque não são o meu povo, vocês não são o meu povo, e eu também não sou o vosso Deus. E agora, depois desta situação, a mulher que deixa o homem e volta para a prostituição, o Senhor diz, vai, busca ela de novo. Então o profeta ele faz isso e traz a mulher de novo diante dos olhos de todo o povo. Tem esses 3 filhos e Deus então explica agora, passa a mensagem. Agora a mensagem para o povo é esta: eu vos plantei, eu vos semeei, mas vocês, assim como esta mulher que vive na prostituição, mesmo com o amparo, mesmo com a proteção, mesmo com todo o cuidado de um marido amoroso, ainda assim consegue trair este marido, não é fiel a este relacionamento e volta para a prostituição. Assim é a casa de Israel. Aí vem a mensagem profética, onde Deus faz aqui esta aplicação para com Israel. A prostituição espiritual, porque o povo se prostituiu tanto,
espiritualmente, que Deus chegou a um momento de falar assim para eles: vocês são um povo que não é meu. Vocês são um povo que é um povo desfavorecido, sem misericórdia, que não é alvo da minha misericórdia. Aí nós reportamos lá para o livro do profeta Zacarias. Lá no livro do profeta Zacarias, que foi um livro escrito para o povo de Judá, depois do cativeiro de Israel, e nós vemos a mesma situação se repetindo, como será dito em lições futuras. Faremos esse comentário, essa abordagem em lições futuras, onde o Senhor pega duas varas, uma chama laço e a outra ele chama união. E o Senhor quebra, uma chama graça e a outra união. O Senhor então ele quebra as duas varas, a vara graça e a vara união, que é a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor também fala da vara graça que lhe é quebrada, a graça para com Judá, e Judá foi levado cativo então para a Babilônia. No caso do rei, desta lição de hoje que estamos a comentar, o reino do norte, Israel, as 10 tribos foram levados cativo para a Síria, foram transportados para a Síria. No capítulo 17 do segundo livro aqui de Reis, nós vamos ver a causa que o Senhor então transporta este povo para a Síria. E qual foi a causa que o Senhor transporta este povo para a Síria? Aqui no capítulo 17 do segundo livro de Reis, nós vamos encontrar a seguinte colocação, no capítulo 17, primeiro, no versículo 6, fala assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Halá e em Rabor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. Foram transportados para a Síria. Agora, nós vamos ver que lá no capítulo 17, do versículo 24 ao 33, nós vamos encontrar um motivo pelo qual Israel fora levado cativo. Qual foi o problema? Nós vemos aqui que o povo de Israel foi dado à prostituição espiritual, foi dado à idolatria. No versículo 27 diz o seguinte: então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Por quê? Porque lá no versículo 25, nós vamos encontrar que Deus mandou leões por conta da idolatria do povo. O que o rei da Síria fez? Ele pega Israel e transporta dali, e pega outros povos e trazem esses povos para Samaria. O objetivo dos reis daquela época era fazer esta mudança para mudar o sentimento patriótico, o sentimento de cultura, o sentimento de religião, o sentimento de apego à terra. Então os reis daquela época transportavam para que a pessoa ficasse, digamos assim, verdadeiros escravos, sem vínculo com a terra onde estavam habitando, e perdiam o vínculo da terra de onde fora eles transportados. No caso, e Deus então manda leões para matar o povo, e então eles clamam ao rei da Síria, dizendo da Assíria, né? O império assírio é diferente da Síria. A capital da Assíria era Nínive, e a capital da Síria é Damasco, até aos nossos dias, ainda conserva esse nome, Síria e Assíria. Síria era o inimigo comum ali, uma nação tanto quanto Israel. Agora, a Assíria já era um império que dominou por longos anos muita região ali naquela parte do mundo, foi um dos maiores impérios por extensão. Nós encontramos agora que o rei da Assíria manda então sacerdotes
para ensinar o costume da lei. E esses sacerdotes voltam e começam a ensinar que deveria cultuar ao rei de Israel. Mas olha o que acontece. No versículo 29, mas cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que lhes habitava. Versículo 32, também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, versículo 33, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. O que nós vemos aqui? Isso chama sincretismo religioso. Sincretismo religioso. E isso que aconteceu com Israel, essa mistura sincretista de vários cultos. A pessoa cultuava o seu Deus e ao Deus de Israel. Deus não aceita culto com altar dividido. O altar é consagrado a Deus ou aos demônios. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus manda aquela carta para a igreja que estava em Laodiceia. Laodiceia significa direito do povo. E Laodiceia representa a atual geração do mundo pós-moderno em que estamos. O pós-modernismo começa a partir de 1967. Começa o pós-modernismo. E no pós-modernismo começa o período da igreja de Laodiceia. Historicamente falando, é o período de Laodiceia. E neste período de Laodiceia, o que nós encontramos aqui? O Senhor dizendo a esta igreja: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Esta é a situação do sincretista da atualidade, que mistura o evangelho com religiões satânicas, mistura o evangelho com religiões estranhas, com deuses estranhos, sentam no mesmo lugar, debaixo de uma bandeira escrita nela amor, mas não é amor, isso é profanação, trazendo o ecumenismo como se fosse algo grande, algo a ser honrado, mas o ecumenismo é algo abominável, que o Senhor vomita, que o Senhor enoja, assim como aconteceu com Samaria. Daí o motivo, quando os judeus foram transportados para a Babilônia e voltam de Babilônia, não quiseram se aliar com os samaritanos, porque os samaritanos eram uma linhagem misturada entre os israelitas e as demais nações do mundo. Aleluia! A igreja de Cristo não pode ser misturada com este mundo. A igreja do Senhor Jesus, que será arrebatada, não pode ser misturada com as demais coisas deste mundo, com as religiões, com aquilo que não adora, que não glorifica, que não exalta ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor da sua vida. Muitos estão em mesas onde estão divididos vários senhores, onde o céu é loteado, é comprado pelo ouro e pela prata. A bênção de Deus é segundo a prata. Não, meus amados, a bênção de Deus é segundo a fé, segundo a fidelidade, segundo a nossa perseverança na presença do Senhor, porque senão estaremos hoje vendo acontecer em nossos dias o que aconteceu nos dias do profeta, nos dias da queda do Reino do Norte, quando nós encontramos o que diz lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4. O meu povo, versículo 6, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós temos que levar o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Cristo às pessoas, para que elas não sejam destruídas. O meu povo, o povo do Senhor, não pode ser destruído por falta de conhecimento. Devemos levar a palavra que edifica.
a palavra que restaura, a palavra que fortalece. Aqui nós encontramos algo importantíssimo nesta causa. E alguém pode perguntar: mas pastor, mas o que é isso? Israel é considerado a esposa terrena, a igreja, a noiva, a virgem pura celestial. Israel é a esposa terrena, a igreja, a virgem pura celestial. Aleluia. Durante o milênio, a igreja estará reinando com Cristo da Jerusalém celestial, e Israel estará na terra, reinando aqui da terra. Israel, a esposa terrena, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo de todas as épocas, que morreram na esperança do Messias, aguardando o Messias, que conheceram o Messias, que aceitaram e receberam o Messias pela fé, serão eles arrebatados no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a Virgem Celestial, figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui o que acontece com Israel? Israel perdeu esta oportunidade por conta da prostituição espiritual. E aqui nós vemos a queda. O motivo da queda foi a idolatria. E o que o rei da Síria fez? Trouxe pessoas estranhas, com costumes estranhos, com religião estranha, com deuses estranhos, para perturbar, para mudar, para contaminar, para mudar o culto genuíno ao Deus Todo-Poderoso. O culto que nós servimos e prestamos a Deus Todo-Poderoso não pode ser ele mudado, não pode ser ele camuflado, não pode ser ele adulterado, não pode ser profanado por cultos estranhos, de religiões estranhas, de deuses estranhos, e reunir no mesmo lugar e dizer: é um culto ecumênico. Não, o culto ecumênico é um plano de Satanás para contaminar a igreja, mas a igreja do Senhor é a noiva, para que nós podemos ver como diz lá em Oséias: dizei a vossos irmãos, a mim quer dizer povo meu, e dizei às vossas irmãs, Ruama, compaixão. Aleluia. Vai chegar o tempo que Deus vai restaurar todas as coisas, restaurar Israel, e a igreja também glorificada, e junto estaremos para sempre com o Senhor. Aquilo que foi prometido a Israel lá em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, nós vamos ver que a mesma promessa fora dada à igreja na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, no versículo 10, nós vamos encontrar que a mesma profecia, a mesma mensagem de promessa fora dada para a igreja, da qual a igreja hoje é herdeira, e assim seremos a igreja do Senhor, a Virgem Celestial, enquanto que o Israel será a esposa terrena. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser.